Fala galera, edital do TJ Rio de Janeiro pode sair a qualquer momento. Já foi confirmado que poderia sair em outubro, né? Que vai sair em outubro. Porém, como o contrato acabou de ser assinado com a FGV, pode literalmente sair a qualquer momento. Pode sair hoje, pode sair amanhã, mas eu ainda acredito que vai sair em outubro, como foi anunciado pelo governador. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada então no último edital para que a gente já consiga se adiantar, pelo menos no que estudar de maneira organizada, para este próximo edital que vai sair. Gente, antes de começarmos a analisar esse edital, é importante falar duas coisas. Primeiro de tudo, esse edital verticalizado está no link que está aqui na descrição, você pode baixá-lo sem problema nenhum. Outra coisa, pessoal, não se engane, você sabe que eu sempre sou papo reto aqui. Concursos de Tribunal de Justiça costumam ter notas de corte muito elevadas. O que acontece? No último concurso do TJRJ, chamaram 1.200 pessoas. Isso os cursinhos te contam. Isso os cursinhos divulgam, para que você se sinta compelido, e deve se sentir mesmo, concurseiro faz concurso, a fazer esse concurso, a iniciar os seus estudos para esse concurso. Porém, o que muitos não te contam é que a nota de corte, mesmo deste último colocado, foi quase 90%, tá? Então a nota de corte em tribunais de justiça é extremamente elevada. Então, não imagine uma nota de corte abaixo dos 85%, abaixo dos 83%. Eu falo isso pelo motivo de ser FGV e também pelo fato de nós estarmos esperando muitas convocações. Claro, pessoal, se o edital do TJ Rio de Janeiro vier com aquela possibilidade de você se inscrever em várias localidades, isso aí pode acabar mudando. Mas falando da capital Rio de Janeiro, onde se concentra a maior parte ali do número de inscritos, saiba que você precisa fazer uma ótima prova. Então, se você vai topar esse desafio, se você vai falar o seguinte, não, eu vou estudar para esse concurso, eu já estou estudando e eu vou fazer a prova, você deve começar já. Não se engane, não estude fofo, estude de verdade, estude de maneira raiz. Os concursos de Tribunal de Justiça, eles são muito feitos por aquela galera que está estudando para juiz, para promotor, para delegado. E na sua grande maioria, pessoal, essa galera são pessoas de famílias classe média alta ou até mesmo ricas que se formaram já nas suas faculdades de direito e estão há 2, 3, 4 anos com toda a estrutura de tempo e educação nas suas casas estudando. Essa é a maior parte desses aprovados em concurso de nome. Enquanto os concursos de nome, juiz, promotor, essas coisas todas não aparecem, ou essas pessoas fazem e não passam, visto que é uma longa trajetória, a galera vai fazendo concursos menores. Então, concurso de oficial de justiça, concurso de técnico, concurso disso, concurso daquilo. Por isso que, via de regra, os concursos do judiciário tendem a ter uma nota de corte muito elevada. Tá bom? Então, dando aqui esse aviso para colocar você já naquele espírito. Vou fazer? Vou. Então, vamos estudar. Beleza, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no último edital para ver o que a gente pode derivar desse edital. Né? Basicamente, você vai ver nesse documento, esse edital aí é um mapa da prova. O que nós fazemos aqui, pessoal, com esse nosso edital? Basicamente, nós pegamos tudo que está lá no edital original e traduzimos para a nossa nomenclatura, para que fique mais fácil tanto para o aluno, tanto para quem quer acompanhar o edital, quem não é aluno, ter uma facilidade maior de saber o que estudar. E aqui no edital do TJ Rio de Janeiro, pelo menos segundo o último edital, tem uma coisa que é muito interessante. É um edital diminuto, um edital pequeno, um edital com poucas matérias. Frente, só para fins de comparação, ao edital que nós trabalhamos agora há pouco do TJ Pernambuco, feito pela Banco BFC de 2025, é um edital praticamente metade do edital do TJ Pernambuco. Ou seja, o concurso do TJ Rio de Janeiro, baseado no último concurso, teve um edital bem diminuto, bem enxuto, bem econômico, digamos assim, tá bom? Basicamente, foram essas matérias aqui cobradas no edital passado. Português, ética no serviço público, direito administrativo, direito constitucional, direito processual civil, direito processual penal e legislação e direito da pessoa com deficiência, tá? Ou seja, nós aqui da equipe,
aglutinamos a parte de legislação e direito da pessoa com deficiência em uma matéria só, tá? Para não ficar isso aí de maneira desperdiçada em uma estrutura de aula. Maravilha? Agora veja que coisa interessante. Não caiu, por exemplo, no último edital, o direito civil, não caiu o direito penal, caiu diretamente as partes dos processos. Enquanto que no TJ Pernambuco, por exemplo, caiu direito civil e processo civil, direito penal e processo penal. Compreende? Então aqui nós temos um edital mais diminuto. Outra coisa também que vocês vão ver é que a própria estrutura das matérias cobradas dentro do edital, ela foi bem menor comparado com outros editais. E pessoal, eu não acredito que isso vai mudar, tá? Porque, por exemplo, o estado vizinho ali, se bem que tem grandes diferenças, né? Que é São Paulo, o edital do TJ São Paulo, ele acaba sempre se repetindo, vira e mexe ele acaba se repetindo, tá? E ele também costuma ser um edital bem diminuto, bem pequeno. Maravilha? Então, vamos lá dar uma olhada nisso aqui. Português, sem grandes novidades, todos os editais de português são muito parecidos, tá? São muito iguais. Então, perceba que aqui eu pego todo aquele edital, eu não, né, equipe? A gente pega todo aquele edital e traduz da forma que você vai encontrar, de uma forma que você possa se guiar. Ricardo, esse edital aí só serve então se eu estiver na sua plataforma. Não, nada a ver. Você consegue se guiar por aqui. Em vez de você ver todos aqueles editais picotados, você já consegue se guiar aqui de uma maneira muito tranquila. E aqui você vai ter, né, que é o nosso mapa de aulas, ou seja, quais dessas aulas, né, quais aulas representam cada um dos tópicos para facilitar também o estudo do aluno, beleza? Ética no serviço público, tranquilo. Aqui foi um erro de edição, tá? Agora veja que coisa interessante, pessoal. Quando nós falamos de ética no serviço público, nós temos aqui dois tópicos que normalmente entram em editais de direito administrativo, que é a lei de improbidade administrativa e a lei anticorrupção e o código de ética ali, né, específico do TJ Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma coisa interessante. Improbidade administrativa é muito cobrada em concursos de tribunal, independentemente da banca. Colocando improbidade administrativa em uma matéria que não é direito administrativo, dá espaço para se cobrar mais deste tópico. Porque veja, quando a gente chega no edital de direito administrativo, por exemplo, que vai ser logo aqui embaixo, nós temos aqui os tópicos padrão, né? Introdução ao direito administrativo, que é aquela parte de conceitos, fontes, princípios, organização da administração pública, poderes, atos e controle, responsabilidade civil do Estado, processo administrativo, agentes públicos, cargo, emprego e função. Não cai a lei 8.112, tá? Até porque o Rio de Janeiro tem um estatuto próprio, então vai cair o estatuto do Rio de Janeiro no que se refere aos servidores e licitações, lei 14.133 de 2021. Então percebam, se forem cobradas 10 questões de direito administrativo, se colocasse improbidade administrativa aqui, acabaria cobrando uma questão de improbidade administrativa nesse balaio para guardar proporção com outras questões. Então, no momento que se pega uma matéria como improbidade administrativa, como lei anticorrupção, e se coloca ali, né, em uma matéria isolada, como ética no serviço público, dá espaço para se cobrar 2, 3 questões de improbidade administrativa, 2, 3 questões de lei anticorrupção. Então são situações que é bom a gente prestar atenção, tá bom? Não negligenciar determinados assuntos. É muito comum o aluno começar estudando ali pelo comecinho e quando chega no final já era, para de estudar tudo, tá bom? Então são dicas aí gerais, aqui a mesma coisa. Direito constitucional, pessoal, básico, aquele edital básico, né, que tá em todos os lugares, inclusive se você está estudando para o INSS, se você vem estudando para qualquer concurso público, até para o próprio CNU, em direito administrativo e constitucional, você já aproveitou quase 100%. Porque veja, daqui até aqui no artigo 7 é basicamente do artigo 1 até o artigo 41. Se você ler o artigo 1 ao artigo 41 da Constituição Federal, você vai pegar todo esse assunto até a administração pública. E depois você vai lá para as organizações do poderes, com poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e funções essenciais da justiça. Perceba que assuntos que são normalmente cobrados, como defesa do Estado, instituições democráticas, ordem social, processo legislativo, controle de constitucionalidade, esses assuntos não são cobrados, pelo menos não foram no último edital. E eu imagino que isso aqui vai se manter, tá? Então é um edital bem manjado. Tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional, é um edital bem manjado.
Maravilha? Então, vamos lá falar agora das matérias de processo. Pessoal, aqui uma coisa interessante. Se você for olhar o edital, é uma cacetalhada de coisa, uma cacetalhada de texto. Então, foi um trabalhinho junto com o professor de processo civil, ficar olhando ponto por ponto para a gente colocar dentro dos títulos do Código do Processo, etc., para conseguir fazer esse edital verticalizado da maneira mais incisiva possível. E basicamente, nós temos esses tópicos aqui, tá? Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, é só vocês baixarem, mas perceba que conseguimos organizar aqui em 11 tópicos. Gente, uma coisa que nós verificamos é o seguinte: em provas de nível médio, olha só que essa dica é de ouro. Em provas de nível médio da banca FGV, seja da banca Sebrasp, seja da banca FCC, não importa. Em provas de nível médio, matérias como direito civil, processo civil, direito penal e processo penal costumam cobrar muito a letra fria do código. Talvez a matéria que mais inove em cobrar outras coisas que não apenas a letra fria do código é direito penal. Tá? Perceba, em processo civil você pode achar ali uma questão que não seja a letra fria do código? Até pode, mas não é algo comum de acontecer. Nós analisamos todas as questões da FGV sobre esses assuntos que podemos encontrar e vimos que a grande maioria das questões são de letra fria do código. Então, pessoal, tanto em processo civil quanto em processo penal, nós deixamos aqui o aviso claro. A leitura do Código de Processo Civil é fundamental. E aqui vem uma dica que é o seguinte, galera. Se você ficar buscando doutrina, livro, etc., você vai se trepar. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, bem como o Código de Processo Penal, eles são extensos, principalmente processo civil, e detalhados. E as questões acabam cobrando letra fria, ou seja, o entendimento do assunto não ajuda tanto como a boa e velha decoreba. Nessas matérias aqui. Ricardo, e como é que eu faço para decorar? Gente, não tem segredo. É você ter o código do lado, ou um material que organize esse código, ou o seu material de preferência, pegar uma bateria de questões e ir fazendo. Tentando fazer sem olhar comentário, nada do tipo. Cara, essa questão aqui, ó, poxa, onde é que tá? Ah, lembrei. Volto aqui, ó, é esse artigo aqui, ó, pá, voltei. Mesmo as questões que você acertar, que você lembrar, faça esse exercício de ir voltar no material, porque à medida que você for fazendo isso, a sua visão não é widescreen, pessoal. Ou seja, você não consegue bater o olho em um artigo só. Você acaba batendo o olho no artigo e nos 2, 3, 4 que estão ali em volta dele. Então esse processo de ir e voltar, cara crachá, vai fazer com que você vá absorvendo aquele conteúdo e, óbvio, isso não é efetivo se você fizer 10 questões. Isso eu estou falando, fazer 300, 400, 500, 700 questões dessa matéria até a hora da prova. Compreende? Imagine se vai e volta, em assuntos que já estão especificados, você vai somando gradualmente esse conhecimento. Então aqui uma dica, você que chegou até aqui, fala pra mim aí se você concorda com essa dica ou não, mas é uma dica que eu percebo como antigo concurseiro e agora, né, analisando aqui os cursos, qual é a melhor forma de se cobrar essas matérias como direito civil, processo penal. Porque são matérias tão extensas e tão ricas no sentido jurídico da palavra, que se for fazer aula, é basicamente 100 horas de aula. E é esse o grande erro que você acha em muitos lugares. Você vai lá, compra o curso, chega todo pipão, abre, tem lá 80 aulas de 1 hora de direito civil. Você fala, meu Deus do céu, tá? Então, o nosso foco aqui é o nosso foco é o código. É você conseguir aproveitar a leitura do código e performar isso na sua prova, tá bom? Então tá aqui tudo bonitinho, dá uma olhada. Noções de direito processual penal, a mesma coisa, tá? Vai chegar basicamente ali até a parte de comunicação dos atos processuais, citação, intimação. Não entra na parte de procedimento comum propriamente dito. Então, foca muito aqui nessa parte, ou seja, vai ser ali cerca de 30% do Código Penal do Código de Processo Penal, de acordo com o concurso passado.
da mesma maneira, é uma questão de repetição. Diferente do direito penal, que é algo que você consegue ali, até o próprio direito civil, você consegue fazer associações, você consegue ali fazer analogias que podem lhe ajudar a entender o que é o crime, a teoria do crime, essas coisas todas, né? Aqui, quando nós falamos em código de processo, é chatice, cara. Juiz com 30 anos de carreira tá consultando o código de processo para fazer julgado. Então, é um negócio que tem que ser cara crachá, decoramento mesmo, tá? E aqui chegamos na parte de legislação. Pessoal, lembrando que já foi juntado a parte de estatuto da deficiência ali, né, com da pessoa com deficiência, com legislação específica. Então veja só, nós temos o estatuto da pessoa com deficiência padrão, as legislações de acessibilidade, que basicamente são ampliações, né, sobre ali o estatuto com deficiência, a lei dos juizados especiais, né, e o juizado da fazenda pública são leis específicas. Então isso aí você já acaba vendo em direito civil, direito penal, você acaba vendo aí ao longo do seu estudo. Aqui deixamos aqui, né, concentrado na parte de legislação. E aqui começa. Pessoal, um foco grande que se dá no TJRJ é sobre as normativas da corregedoria. Inclusive, gente, eu já vou até adiantar uma coisa, porque veja, fala-se da Organização Judiciária do Rio de Janeiro. É uma lei gigante e a gente tem que focar nos principais pontos. Fala do Estatuto dos Servidores do Rio de Janeiro. Aqui nós temos que focar no Estatuto dos Servidores, que ali é uma coisa que com certeza vai ser cobrado bastante coisa. Fala aqui da unificação do quadro de pessoal. Acaba sendo uma lei ali, né, que complementa o estudo do Estatuto do Rio de Janeiro. Agora, quando falamos desse tópico 5 e 6, que é a normativa da corregedoria, parte geral, e a normativa da corregedoria, parte judicial, e também do regimento interno, o edital passado nos deu um presente. Foi indicado quais dos títulos, seções, quais das partes dessas normativas gigantescas e protelatórias deveriam ser efetivamente estudadas. E isso eu trouxe aqui para o edital verticalizado, para também facilitar essa sua consulta. Sendo se você quiser estudar conosco, quiser estudar por conta, quiser ir direto lá no código, isso é algo que vai facilitar. Então veja, aqui na consolidação normativa, eu deixei organizado tudo que está na parte geral, eu deixei organizado tudo que está na parte judicial e também no regimento interno, eu deixei tudo aqui organizado. Ou seja, o edital verticalizado que nós produzimos é basicamente você pegar toda aquela bagunça que tem nos editais e tentar traduzir para uma nomenclatura mais palatável, sem perder nenhum pontinho do que está no edital original, tá bom? Então, pessoal, eu preferi fazer essa análise aqui do edital antigo e falar essas situações já com base no edital verticalizado, porque também é uma forma de eu mostrar para vocês como é que funciona isso que nós fazemos. Beleza? Via de regra e conselho geral. Pessoal, estudem, é uma prova que vai necessitar de altas notas, é uma prova em que você vai se beneficiar da decoreba da repetição. Não existe fórmula mágica, é repetição, é ler material, fazer muita questão, voltar para o material, circular os principais pontos, fazer muita questão, voltar para o material, fazer muita questão. Só depois daí, talvez um flashcard te ajude, um mapa mental te ajude, mas depois que você tiver essa substância, não adianta pular processo. Então, se você... Uma coisa, vai chamar muito com certeza. Se você quiser papar alguma das vagas, comece a estudar e leve isso a sério. E sabe que eu faço questão de estar aqui para que você precisar. Então é isso, tamo junto e faz questão.